Um dos mistérios da Grã-Bretanha. Stonehenge antigo. Stonehenge. 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 Civilização desconhecida, vivendo bem aqui. De pessoas da Idade do Bronze. Patrimônio inglês. Dizem os novos centros. Com o objetivo de proporcionar às pessoas uma experiência muito melhor. Experiência antes de chegarem aqui para as próprias pedras. Stonehenge. Mito e lenda sempre estiveram presentes. Cercava suas origens. Foi chamado um local de cura e um lugar de humanidade. Sacrifício. Pela primeira vez na história, o solo. Os radares de penetração realizaram varreduras diretas sob Stonehenge. E o que os cientistas, descobertas enterradas sob Aquiles, o mistério das pedras de 5.000 anos foi finalmente resolvido. Um mistério que frustrou os pesquisadores por séculos. Os pulsos de radar penetraram profundamente da Terra e retornou com imagens de algo que os construtores deliberadamente escondido no subsolo. Algo enorme. Algo que nunca foi supostamente encontrado. Quando o professor Vincent Gaffney foi o primeiro a ver a renderização dos dados. Em seu monitor, a sala ficou em silêncio. 20 enormes eixos dispostos em uma perfeita círculo matemático. Passagens secretas. Estruturas enterradas, cuja existência ninguém conhecia. O café dele esfriou. A equipe dele parou. Respirando. Tudo o que pensávamos o que se entendia sobre Stonehenge, estava errado. Isto é o que o solo penetra. O radar finalmente revelou e por quê. A resposta é mais perturbadora do que o próprio mistério. O segredo enterrado. A equipe esperava resultados de rotina. Postagem antiga. Buracos. Enterro esquecido. Fossas. Padrão. Arqueologia que confirmaria o que todos já acreditavam nisso. Eles fizeram uma pesquisa final e fizeram a descoberta mais notável de toda a saga. Estudo. 90 centímetros abaixo da Terra. Em vez disso, os pulsos eletromagnéticos que penetrou o leito rochoso de giz e tornou com evidências da maior pré-história. Estrutura já descoberta na Grã-Bretanha. E nenhum pesquisador sequer, 300 anos de investigação sobre Stonehenge, sabia que existia. É aqui que fica. Fica uma loucura. Os eixos não estavam aleatoriamente espalhados pela paisagem. Os pesquisadores marcaram suas posições em um grid de coordenadas, a matemática feita. Suas mãos tremem. 20 hastes, cada uma com mais de 30 pés de largura e 15 pés de profundidade, esculpido diretamente na rocha sólida usando ferramentas, que supostamente não existia há 5.000 anos. Atrás, eles formavam um círculo perfeito, abrangendo mais de 1 milha centrada, precisamente nas muralhas de Durrington. Sítio 2. Mide Stonehenge com geometria. Precisão que os topógrafos modernos teriam. Dificuldade em replicar, sem GPS. Equipamento. Estamos falando de erros de posicionamento, medidos em polegadas, em uma estrutura que abrange milhares dos pés, numa época anterior ao metal, escrita. Antes das rodas. Dr. Richard Bates da Universidade de St. Andrews. Os cálculos foram executados repetidamente. Sugiro que eles tenham algum organizado, meio ritualístico. Motivo de estarem lá, verificando cada medida, na esperança de que ele cometeu um erro em algum lugar que explicar isso. Ele não explicou. Quando finalmente se dirigiu à equipe, com sua voz diminuiu para pouco mais que um sussurro. Isso é algo sem precedentes. Os caçadores-coletores fizeram. Não faça isso. Agricultura primitiva. As comunidades não fizeram isso. Alguém com conhecimento que não entendemos. A descoberta surgiu do Projeto de Paisagens Escondidas de Stonehenge. Iniciativa plurianual que implantou radar de penetração no solo em toda a região que circunda o monumento. A tecnologia envia ondas eletromagnéticas, pulsos na Terra. Quando esses pulsos colidir com objetos ou mudanças de densidade no solo, eles se recuperam, criando imagens detalhadas do subsolo revelam o que está por vir, escondido embaixo, sem necessidade de escavação. Sem danos à paisagem protegida. Apenas dados retornando de profundidades que haviam mantido seus segredos guardados às 7 chaves por 5.000 anos. E veja só,
Os enormes poços eram apenas o começo do que o radar descoberto. Quando a equipe de Gaffney se expandiu, seu levantamento em toda a paisagem mais ampla, as imagens revelaram pelo menos 17 estruturas anteriormente desconhecidas ao redor de Stonehenge. Postes de madeira maciça que outrora se erguiam em círculos concêntricos, alguns tão grandes quanto o menhirs, passos antigos, dispostos em padrões geométricos deliberados, padrões que refletiam o céu, configurações, caminhos processionais escavados no terra, projetada para canalizar o movimento, em direção ao monumento central, como uma vasta estrada cerimonial. As pedras visíveis não eram o monumento, afinal. Eles eram apenas o centro de algo muito, muito maior. Uma paisagem de design que se estendia por quilômetros em todas as direções. Mas o quê? O radar encontrado diretamente abaixo as próprias pedras provariam ser ainda mais perturbador do que aquilo que os rodeava. A máquina de som. É o seguinte. Durante décadas, os visitantes para Stonehenge relataram estranho, sensações dentro do círculo, algo incomum, energia que eles não conseguiam explicar, uma baixa vibração ressoando em seus peitos, sentindo que algo estava diferente. Dentro daquelas pedras, a maioria dos pesquisadores rejeitou essas ideias. Relatos como imaginação, desejos, pensamento, ou o poder da sugestão, afetando turistas que queriam sentir algo místico, o chão. O radar de penetração mudou tudo. Assim que os cientistas compreenderam a escala de engenharia oculta sob a superfície, eles começaram a fazer perguntas diferentes. Sobre a estrutura acima, se o ponto e os construtores haviam projetado algo tão elaborado. Características subterrâneas, como matemática. Precisão. O que mais eles haviam projetado? Que estudos anteriores deixaram passar completamente? A resposta veio de um engenheiro acústico, Trevor Cox, na Universidade de Salford. Em 2020, sua equipe construiu um modelo preciso, maquete em escala 1:2, utilizando impressão 3D. Pedras posicionadas com precisão milimétrica para corresponder à configuração original. Exatamente. Eles colocou dentro de um recipiente especialmente projetado. Câmara acústica que eliminou tudo. Interferência de ruído externo, criando um laboratório perfeito para medir como o som se comportava dentro do antigo. Estrutura. O que aconteceu a seguir fez Cox interrompa completamente o experimento, recalibrar seu equipamento. Ele verificou cada sensor, cada configuração verificada. Em seguida, executei os testes novamente. O resultado foi o mesmo. Resultados. Dentro do círculo de pedras, o tempo de reverberação, medido pouco mais de meio segundo. As vozes ficaram mais cheias, mais ricos, mais poderosas, transformados em algo que parecia ter peso e autoridade divina. Musical. Instrumentos ressoavam com amplificação. Profundidade, que envolvia os ouvintes em todas as direções. Mas no momento em que você saiu do ringue, o efeito desapareceu completamente. Como atravessar um limiar invisível entre dois completamente mundos diferentes. Pense no que isso significa. Significa as casas neolíticas eram silenciosas, estruturas que absorviam o som. Aberto. Paisagens o dispersaram rapidamente. Denso, as florestas a engoliram por completo. Mas, dentro de Stonehenge, até mesmo a fala comum tornou-se imponente. Os construtores criou um ambiente sonoro contido, completamente diferente de tudo o que existe no mundo antigo. Eis o problema. Apesar de as enormes superfícies de pedra circundantes, no espaço interior, os pesquisadores detectaram quase nenhum eco dentro do círculo. Disposição das pedras internas interrompida, reflexos do anel externo. Então, precisamente aqueles ecos nítidos eram eliminados completamente. Esse nível o aprimoramento acústico não acontece por acaso. Acidente. Requer compreensão. Requer intenção. Os construtores sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Ele arquitetou isso. Rupert Till, um arquiteto, pesquisador de acústica, pressionou o Asanken on so mati. Ele prosseguiu com a investigação. Descobriu que algumas pedras azuis galesas produzem. Emite sons nítidos e ressonantes quando percutido. O som sai das suas mãos. Se desliga. Então, atinge todas as pedras do círculo e volta
E porque estou bem no centro, há um certo foco, quase como enormes sinos de pedra. A região de onde eles vieram é tradicionalmente chamado Clohogmaya, que se traduz como pedras que ressoam. O folclore local tinha conhecimento preservado de suas peculiaridades, propriedades acústicas, para milhares de anos. Mas a modelagem acústica de Till revelou algo muito mais perturbador do que pedras ressonantes. O específico, o arranjo gera infrasom profundo, vibrações que ficam abaixo do limite da audição consciente. Os humanos não conseguem ouvir infrasom, mas eles definitivamente o sentem. Pesquisas científicas têm relacionado a exposição a poderosas sensações de admiração, inquietação, desorientação e o medo primordial. Seriam essas frequências um subproduto acidental da pedra, arranjo, ou foram os construtores projetar deliberadamente uma estrutura capaz de manipular as emoções humanas, sem que ninguém percebesse que estavam sendo afetados? Os pesquisadores não conseguiram. Não posso responder a essa pergunta de forma definitiva, mas a capacidade era claramente evidente. Projetado em cada posição, cuidadosamente definida. Pedra. Se engenharia acústica antiga, isso te fascina, inscreva-se agora, porque o que eles descobriram sobre onde? Essas pedras vieram de onde? Na verdade, é mais ou menos reescrever tudo o que pensávamos que sabíamos sobre a Grã-Bretanha pré-histórica. Jornada impossível. O acústico. Descobertas obrigaram os pesquisadores a reconsiderar completamente todas as suas premissas. Eles já tinham feito alguma coisa sobre Stonehenge. Se os construtores entendiam de som, manipulação neste nível sofisticado. Nível o que mais havia sido, drasticamente, subestimaram suas capacidades? A resposta chegou no final de 2024, e foi: caiu como uma bomba no sítio arqueológico. Comunidade. Uma equipe de pesquisa liderada por Anthony Clark, da Universidade Curtin, estive analisando meticulosamente o altar, a grande loja cerimonial posicionada em o coração de Stonehenge, usando alta precisão. A espectrometria da massa no John DeLutter. No centro, eles examinam minúsculos grãos minerais, presos dentro de fragmentos de pedra com uma extraordinária precisão, datação, cristais individuais e medição, razões isotópicas, grão por grão. Os resultados fizeram com que Clark solicitasse imediatamente uma segunda análise, depois uma terceira. Então, ele trouxe verificação independente de outro laboratório, os números mantidos, retornando sempre do mesmo jeito. Alguns minerais datam entre 1 e 2 bilhões de anos. Outros agrupados, cerca de 450 milhões de anos. Isso é altamente. Uma combinação incomum de idades criou uma impressão digital química, o fato de corresponder apenas a formação geológica em qualquer lugar da Terra. O antigo arenito vermelho da Escócia, Baixa Arcádica, nordeste da Escócia, a mais de 700 milhas de Stonehenge. Dr. Robert Aixer, do University College London, havia passado décadas estudando Stonehenge, geologia. Ele havia escrito artigos definitivos sobre as origens da Pedra Azul. Ele pensou que ele entendia exatamente onde cada grande a pedra veio de onde. Quando ele viu a de Clark, dados, ele ficou completamente imóvel por um longo momento, processando os números. Realmente quis dizer isso, de verdade. Chocante, disse ele finalmente, com a voz embargada, plano e desprovido de seu caráter acadêmico habitual. Entusiasmo. Isso muda tudo nós. Pensávamos que entendíamos sobre isso. Pessoal, é o seguinte. Mover um bloco de arenito de 6 toneladas por terra em toda a antiga Grã-Bretanha teria sido praticamente impossível. O terreno consistia em densas florestas primitivas, pantanos traiçoeiros e rios, sem nenhuma ponte. Professor Chris Kirkland explicou o que era geológica. Evidências, na verdade, implicavam usando isótopos. Então, estamos muito animados para analisar outros artefatos no Reino Unido, mas em outros lugares. Os engenheiros neolíticos devem ter usado o transporte marítimo, carregando cuidadosamente a pedra maciça em embarcações especialmente construídas e guiando-a ao longo de centenas de quilômetros de costa rochosa e perigosa, usando um conhecimento sofisticado de barcos, marés, correntes e navegação celeste muito mais avançado do que qualquer jamais imaginou ser possível. Eles transportaram uma pedra de 6 toneladas pelo mar há 5.000 anos, sem ferramentas de metal, sem linguagem escrita,
sem nenhuma das bases tecnológicas que presumimos serem necessárias para a civilização. E essa não foi uma exceção isolada. O padrão se repetiu em todo o monumento. Pedras azuis transportadas das colinas de Pelly, no país de Gales. Enormes pedras de Sarsen, arrastadas das colinas de Marlborough. Arenito importado da Escócia. Cada material selecionado por suas propriedades acústicas, magnéticas ou geológicas específicas. Cada um transportado por distâncias impossíveis, usando métodos que exigiam planejamento, coordenação e conhecimento que atravessava gerações. O pesquisador Richard Bivens, que passou anos rastreando as impressões digitais químicas dos materiais de Stonehenge, resumiu as implicações em termos que nem mesmo os céticos mais obstinados conseguiram refutar. Estamos diante de uma sociedade com complexas redes de comércio de longa distância, capacidades marítimas avançadas e uma sofisticação organizacional que rivaliza com qualquer coisa que vemos no antigo mundo mediterrâneo. E eles alcançaram isso 1000 anos antes das pirâmides egípcias atingirem seu auge. Mas saber a origem das pedras apenas aprofundou o mistério central. A verdadeira questão não era apenas como transportaram esses materiais pela Grã-Bretanha. A questão era por que precisavam dessas pedras específicas, provenientes desses locais específicos. A resposta, descobriu-se, estava escrita nas estrelas. Literalmente, no Código Celestial. Todos sabiam que Stonehenge se alinhava com o solstício de verão. Guias turísticos explicavam esse fato básico a gerações. Todo mês de junho, milhares de visitantes se reuniam para observar o nascer do sol atravessar diretamente o eixo central, celebrando o que acreditavam ser o propósito astronômico principal, e talvez único, do monumento. Mas é aqui que a história fica intrigante. Esse famoso alinhamento com o solstício era apenas a camada superficial, talvez deliberadamente óbvia, possivelmente até mesmo projetada para distrair os observadores casuais do Código Celestial, muito mais complexo que se escondia por baixo. Quando os pesquisadores combinaram os dados do radar de penetração no solo com um sofisticado software de modelagem astronômica, alinhamentos adicionais emergiram do ruído matemático. Os caminhos enterrados, as posições dos postes de madeira e o enorme anel de poços nas muralhas de Durrington demonstraram orientações celestes precisas, que iam muito além da simples observação solar. Não se tratavam de direções cerimoniais aproximadas. Eram cálculos matematicamente exatos. Algumas características apontavam para grandes paradas lunares. Eventos astronômicos, raros que ocorrem em um ciclo de 18,6 anos, quando a Lua atinge suas posições mais extremas no horizonte. Pense cuidadosamente sobre o que isso implica. Quem quer que tenha projetado essa vasta paisagem estava rastreando sistematicamente padrões celestes que levavam quase 2 décadas inteiras para completar um único ciclo. Isso requer a preservação institucional do conhecimento, registros precisos transmitidos de geração em geração, observação astronômica abrangendo múltiplas vidas humanas. Isso requer uma civilização com educação organizada e planejamento a longo prazo. Nunca imaginamos que o mundo neolítico possuísse tais características. O grande fenômeno de parada lunar de 2024 atraiu uma multidão de pesquisadores a Stonehenge para documentar como a luz da Lua interagia com as pedras durante esse raro evento celeste. O que eles registraram cuidadosamente confirmou que o monumento marcava os extremos lunares com a mesma precisão com que marcava os solares. E tem mais. Algumas posições das pedras apontavam para regiões do céu noturno sem nenhum significado óbvio nos dias de hoje. Manchas vazias de escuridão que pareciam insignificantes. Mas quando os pesquisadores reconstruíram mapas estelares detalhados de 5.000 anos atrás, levando em conta a lenta oscilação do eixo da Terra, que gradualmente altera as posições das estrelas ao longo de milênios, aqueles alinhamentos aparentemente aleatórios de repente fizeram todo o sentido. Os construtores haviam codificado um mapa preciso dos céus como eles eram há 5.000 anos. Um instantâneo celestial preservado em pedra. A doutora Amanda Chadbourne, especialista em alinhamentos astronômicos de Stonehenge, descreveu o momento da compreensão com as mãos trêmulas. Continuávamos supondo que eles eram primitivos. Continuávamos supondo que eles estavam fazendo estimativas aproximadas com base em observações casuais. Eles não estavam fazendo suposições. Estavam rastreando a mecânica celeste com uma precisão matemática que não acreditávamos ser possível sem registros escritos e instrumentos de metal.
O monumento não era um simples calendário agrícola, marcando as épocas de plantio. Era um sofisticado instrumento astronômico que codificava observações precisas, cuja compilação requer gerações de documentação sistemática e cuidadosa. Mas o conhecimento astronômico, por si só, não explica a engenharia acústica, o transporte impossível das pedras ou o anel subterrâneo. Alguém teve que coordenar toda essa incrível complexidade ao longo de séculos de construção contínua. A pergunta que todos vinham evitando cuidadosamente finalmente exigia uma resposta direta. Quem possuía o poder de comandar algo tão vasto? Os governantes das sombras. As evidências acumuladas apontavam para uma conclusão que deixou os pesquisadores profundamente desconfortáveis. Elas desafiavam tudo o que eles queriam acreditar sobre a cooperação humana na antiguidade e o propósito comunitário compartilhado. Interpretações românticas há muito imaginavam Stonehenge como um poderoso símbolo de unidade. Tribos dispersas de toda a antiga Grã-Bretanha, unindo-se pacificamente para construir um monumento sagrado compartilhado. Uma colaboração pré-histórica, onde todos contribuíam voluntariamente para um objetivo espiritual comum. Uma história comovente de nossos ancestrais trabalhando juntos em harmonia. O radar de penetração no solo destruiu completamente essa narrativa reconfortante. A escala da construção era simplesmente vasta demais. A precisão matemática rigorosa demais. O conhecimento especializado em astronomia e acústica cuidadosamente guardado e controlado demais. A conclusão do monumento e da extensa paisagem circundante teria exigido milhares e milhares de trabalhadores ao longo de várias gerações. E não anos de esforço comunitário. Séculos de trabalho contínuo, organizado e cuidadosamente dirigido. Os levantamentos por radar não revelaram evidências de grandes assentamentos permanentes nas proximidades do local da construção. Os trabalhadores vieram de um lugar completamente diferente. Eles labutaram em condições fisicamente exigentes, seguindo planos que não haviam elaborado. Construídos de acordo com especificações que eles não tinham a menor chance de entender, e depois abandonados ao término do serviço. Eles eram organizados, alimentados, alojados e dirigidos por um sistema sofisticado, capaz de gerenciar uma logística que representaria um sério desafio para gerentes de projeto modernos, mesmo com computadores e softwares de cadeia de suprimentos. Não se tratava de cooperação voluntária entre iguais, mas sim de trabalho forçado em escala industrial. Alguém no topo da hierarquia dava as ordens. Todos abaixo obedeciam sem questionar. Os cálculos frios apontavam diretamente para uma autoridade fortemente centralizada. Uma elite dominante que possuía conhecimento especializado, completamente ausente para as pessoas comuns, controlando zelosamente o acesso a esse conhecimento sagrado e exigindo obediência absoluta ao longo de múltiplas gerações. É aqui que as evidências se tornam verdadeiramente perturbadoras. Se uma hierarquia tão poderosa realmente existiu, as pedras transportadas de regiões distantes assumem um significado completamente diferente e mais sombrio. As pedras azuis ressonantes do país de Gales, a antiga pedra do altar da Escócia. Esses não eram presentes simbólicos, representando a unidade tribal e a cooperação pacífica. Eram tributos extraídos à força de populações subordinadas a centenas de quilômetros de distância. Sinais não de cooperação voluntária, mas de controle férreo que se estendia por toda a ilha da Grã-Bretanha. E o próprio Stonehenge pode ter funcionado como o principal instrumento desse controle psicológico. Pense cuidadosamente sobre as implicações disso. Uma estrutura monumental, capaz de gerar um temor avassalador através de frequências infrassônicas que afetam as emoções humanas completamente abaixo do nível da consciência. Engenharia acústica, que faz com que as vozes dentro do círculo soem incrivelmente poderosas e divinamente imponentes. Alinhamentos celestiais, precisos que demonstram uma conexão privilegiada com forças cósmicas, que pessoas comuns não conseguiriam sequer começar a compreender ou replicar. Dentro desse círculo de pedra, completamente cercado por essas frequências cuidadosamente projetadas, banhado em sons amplificados, desencadeando sentimentos primordiais de admiração e temor profundo. Os governantes que controlavam Stonehenge não se limitavam a alegar falar em nome dos deuses. Eles próprios pareciam deuses, indistinguíveis de seres divinos. Estariam os construtores deliberadamente projetando uma sofisticada arma de controle psicológico em massa?
Uma estrutura de precisão capaz de manipular o estado emocional de todos que entrassem, sem que ninguém percebesse conscientemente o que estava acontecendo. Os pesquisadores não conseguiram provar definitivamente a intenção deliberada, mas essa capacidade estava clara e sistematicamente incorporada em cada pedra cuidadosamente posicionada. Isso não é mera especulação. É física comprovada. A revelação. É aqui que tudo converge. Uma vez que você vê o quadro completo, não consegue mais ignorá-lo. O radar de penetração no solo revelou que Stonehenge se encontra no coração de um complexo enterrado que se estende muito além do que se pode observar na superfície. 17 estruturas desconhecidas, ocultas por milênios. Um anel de poços disposto com precisão matemática, desafiando todas as suposições sobre as capacidades pré-históricas. Caminhos processionais canalizando o movimento em direção a um único ponto sagrado. As pedras visíveis representam apenas uma fração do que os construtores ergueram. Examinamos a ponta de um iceberg por 300 anos. Estudos acústicos comprovaram que a disposição cria um ambiente sonoro controlado, amplificando vozes e gerando infrassom, desencadeando respostas emocionais abaixo do nível da consciência. As pessoas lá dentro sentiram coisas que não conseguiam explicar. Admiração, medo, submissão, sem entender o que estava acontecendo. Os construtores compreendiam a acústica em níveis que só agora estamos documentando. Análises geológicas confirmaram que pedras de várias toneladas foram transportadas do país de Gales, da Escócia e de toda a Grã-Bretanha. Cada uma, selecionada por suas propriedades específicas, foi movida utilizando navegação marítima, que rivalizava com qualquer coisa do mundo antigo. Tratava-se de uma seleção precisa de materiais para um propósito que ainda estamos decifrando. Modelagens astronômicas demonstraram alinhamentos celestes que exigiram gerações de observação. Conhecimentos que não imaginávamos serem possíveis sem registros escritos ou instrumentos de metal. E a matemática social revelou uma construção que exigia autoridade centralizada, comandando o trabalho ao longo dos séculos. O que emerge é uma sociedade muito mais avançada, organizada e poderosa do que a história reconheceu. Uma sociedade que compreendia o som, a pedra, as estrelas e a psicologia humana, construindo um monumento que explorava todos esses elementos simultaneamente. O professor Gaffney retornou à sua estação de pesquisa meses após a descoberta. Primeiro mapa substancial da paisagem de Stonehenge, abrangendo cada parte dela. Os dados foram verificados. Artigos publicados. O mistério finalmente foi desvendado. Mas, ao observar as imagens de radar do que jazia sobre a antiga paisagem, ele não sentiu triunfo. Sentiu inquietação. Passamos séculos presumindo que eles eram primitivos, disse ele em voz baixa. Estávamos enganados. Eles sabiam que as coisas estavam apenas começando a ser redescobertas e construíram algo projetado para durar até que desenvolvêssemos a tecnologia necessária para finalmente compreendê-lo. As pedras esperaram 5.000 anos. O radar de penetração no solo finalmente revelou o que elas escondiam. Mas eis a pergunta que ninguém consegue responder. Se os construtores projetaram Stonehenge para ser compreendido apenas por uma civilização futura, com tecnologia avançada, que mensagem estavam codificando? Que conhecimento estavam preservando em pedra, som e luz das estrelas? E, talvez ainda mais perturbador, sobre o que estavam tentando nos alertar? Alguns segredos aguardam o momento certo. Talvez esse momento seja agora. Ou talvez tenhamos apenas começado a entender o que ainda está enterrado sob essas pedras antigas. Obrigado por assistir. Se esta análise aprofundada abriu seus olhos para o quanto ainda não entendemos sobre nosso passado ancestral, inscreva-se e ative as notificações. Mais histórias ocultas aguardam para serem descobertas, e a tecnologia para revelá-las avança a cada dia. O passado não é tão primitivo quanto nos ensinaram. Às vezes, é muito mais avançado e muito mais perturbador do que jamais ousamos imaginar.